Boa noite. Mais uma vez quero agradecer por todo mundo que acompanha aqui as nossas lives, que é tão fiel aqui no comparecimento, né? Tanto às quartas-feiras, 7 horas da manhã, quanto às quintas-feiras, 8 horas da noite. Já tô vendo as meninas entrando. Gente, boa noite. Eu sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora e coordenadora aqui da equipe Qualivets. Nós somos uma equipe de medicina veterinária integrativa. Hoje em 12 meninas em diferentes setores, atendendo São Paulo e Grande São Paulo, com reabilitação. E a ideia é sempre trazer o melhor para o animal, independente de qual fase da vida que ele está. Então, se ele já está doentinho, a gente tem uma solução. Se ele está saudável, a gente também tem um plano para que a gente possa prevenir futuras doenças. Então, essa é a ideia aqui da Qualivets. E hoje, como vocês acompanham, eu sempre trago o que está acontecendo aqui dentro e tento dividir um pouquinho com vocês para que vocês participem. Então, a gente tem percebido bastante dúvida quando o assunto é fisioterapia. Claro que as dúvidas existem em todos os aspectos, né, gente? Porque todos os métodos, inclusive, todos os aspectos de um determinado método. Porque é muito diferente para quem não faz parte desse mundo, para os tutores, e até mesmo para os nossos colegas, para os veterinários que querem indicar, e às vezes também aparecem tantas dúvidas. Então a gente decidiu, já que agora o Instagram nos permite, dividir aqui a nossa telinha em 4. E todas as semanas a gente tem aqui algumas discussões onde a gente se reúne todas, as 12 ficam falando dos casos. E hoje a gente separou as fisioterapeutas para participarem aqui desse momento, onde, gente, tem muita pergunta, muita. Então, vocês vão me ver olhando para cá o tempo todo, porque eu vou tentando me orientar por aqui. Vou pedir para que vocês também façam suas perguntas. A gente tem a sorte de que o nosso Instagram não cai mais, então a gente pode passar um pouquinho, dar 1 hora para que todo mundo fale, para que seja uma live bem legal para vocês. Vou deixar salvo no IGTV. Como vocês sabem, o que vocês podem fazer para nos agradar aí, né, e dar aí um like nos nossos materiais, é aplicar aqui o coraçãozinho, clica aqui no coraçãozinho, e esse eu tô vendo que o pessoal começa a clicar loucamente, fica super legal. E é o jeito que o Instagram entende que o nosso material é legal, que o nosso material vale a pena, que vocês gostam e nos beneficiam por isso. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse material, que você acha que vai se interessar, você clica nessa flechinha, aparece um aviãozinho, e você envia para as pessoas também, tá? Eu tô vendo que já tá chegando mais pergunta por aqui também. Agora eu vou chamar as meninas. Vamos ver se dá tudo certo. Acho que eu mandei os 3 convites, meninas. Deu certo? Ai, deu certo. Olá. Deu certo. Oi. Oi, oi. Oi, meninas, tudo bem? Tudo, Tudo Ju? bem? Tudo bem. Gente, a gente não combinou nada, a gente faz um falatório aqui nos bastidores, todas as semanas. E é isso que a gente quer trazer para você. Então, tem diversas perguntas trazidas até mesmo pelas meninas, que as pessoas perguntam na rotina delas, e a gente recebeu mais algumas aqui. Então, assim, meninas, vou jogar aqui as perguntas e vocês vão respondendo, conforme aí a gente faz mesmo nas nossas reuniões, tá? Do jeito que nós somos mesmo. Mas primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, não quis apresentar vocês, para que cada uma faça isso. Só vou dar uma organizada, então, ó, vou nesse sentido que está aparecendo para mim, para cá começar. Tá bom. Eu sou a Karina, eu sou fisiatra aqui da equipe Qualivets. Eu fiz o meu curso de extensão, né, em fisioterapia. Agora eu tô fazendo a pós em acupuntura. A Ju tem me incentivado bastante aí na acupuntura também, na área de reabilitação. E fiz um mestrado também na Unip. Terminei agora no comecinho do ano. E tem aí já um tempinho aí que eu trabalho com FIS e com reabilitação. Beca tá perguntando se o dela tá travando. Tá bem pouquinho, mas já voltou, Beca. Pode se Voltou, apresentar Beca. normal agora. Eu levantei aqui, eu vou me arrumando, mas tudo bem. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a médica veterinária Rebeca Penteado. Estou na Qualivets aí desde o começo do ano, né?
mas me formei na Unip no meio de 2016 e nesse meio tempo também fiz o extensivo da Physiocare, né? Finalizei em agosto de 2017. Nesse tempo todo, bastante estágio ali, bastante aprendizado. E depois comecei a fazer atendimentos a domicílio, né? Até que agora tô aqui na Qualivete. Mas também cheguei a estagiar na Fisiopatas, também, a doutora Beth é um amor, né? Sempre muito dedicada, ajudando, e agora estou aqui na Qualivete. Agora pegamos a Beca. Diga, Ju. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou médica veterinária e fisiatra da Qualivete e eu sou formada na FMU do ano passado, sou uma baby, e eu tenho especialização também em fisiatria, né, pela Physiocare, e eu tô aí desde o começo da faculdade na minha veia fisiatria, então sou realmente apaixonada desde o primeiro ano da faculdade. Gente, eu vou começar falando que essa equipe, né, de físio da Qualivets, a gente tem a Ju Mazzoli também, que não coube aqui na telinha. A Ju, ela tá muito mais com a gente em acupuntura, por isso que ela vai participar da outra live, e por isso que a gente tem as 3 físios aqui com a gente, mas a Ju também é fisioterapeuta. E aí, meninas, assim, essas carinhas de novinhas, né, para começar, e aí, que credibilidade que vocês têm com o tutor, com essas carinhas de nenéns aí? Todo mundo pós-graduado, mestrado, né? Engana super bem. E aí, como que é isso com os tutores? Quem quer falar? Ju. Eu posso começar a falar. Eu sinto bastante, porque acho que dentro das 3, né, aqui da fisiatria, eu, apesar dessa carinha, eu tô fazendo 30, né, esse mês. Então, eu tenho a mesma carinha que elas, mas tenho lá meus 8 anos a mais, né, mais ou menos. Então, para mim, é sempre assim. Sempre que eu chego na casa de um tutor, ai, nossa, mas você é novinha. E eu tenho filho, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio. E aí eu sempre jogo na conversa, né? Ai, a minha filha. E aí todo mundo fala, nossa, filha, então você não é tão novinha. Então a gente acaba jogando algumas vezes assim. Mas eu acredito que o principal fator que contribui além disso, a gente está colocando ali, né, no atendimento o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe, passando mais confiança para o tutor, né? Que acho que a partir do momento que ele olha para nossa cara e tem dúvida, mas a gente fala, né, o que ele está em dúvida se a gente vai falar ou não, acho que isso faz toda a diferença. Que mostra resultado, né, Beck? Independente da carinha de neném, que ainda bem temos, não me tiro dessa, gente. Eu sou mais velha que elas, mas tá tudo certo. E realmente, às vezes, a gente passa por isso, das pessoas falarem, nossa, mas vocês são tão novinhas, será que sabe mesmo? E isso não tem nada a ver com as horas que a gente passa estudando e se dedicando ao que vai, de fato, trazer resultado, né? Quis trazer isso porque elas sofrem, viu, gente, com isso. E eu tô vendo aqui as fãs de vocês, Vivian falando, Karina, excelente profissional. Estão passando aí, algumas passam rápido, gente, eu não consigo ler, tá? E aí, meninas, queria trazer uma pergunta super básica, que é a diferença de fisioterapeuta e fisiatra. Que o pessoal às vezes liga aqui e fala assim, não, mas é que eu quero marcar com a fisiatra, eu não quero com a fisioterapeuta. Ou diferente. O que vocês me dizem disso? Então. Desculpa aí, pode falar. Pode falar. Não, pode. Não, assim, uma diferença básica, assim. O fisioterapeuta se formou em fisioterapia humana. Ele não é médico. E fisiatra, você tem formação de médico. Então, o médico veterinário, ele se enquadra nessa área de fisiatria. Ele não é fisioterapeuta, porque ele não fez fisioterapia humana. Então, é certo a gente chamar de fisiatra, tanto o médico humano quanto o médico veterinário. Legal, a Ká queria falar, quer complementar, Ká? O que você responde? Não, é isso mesmo que a Ju falou, que a gente é médico, né? Mesmo sendo veterinário, a gente continua sendo médico e a gente se especializa na parte de fisioterapia, e por isso a gente é fisiatra. A gente não só é veterinário, como a gente ainda é especialista. Isso contribui bastante, né? Apesar de que na Qualivete a gente trabalhar com fito, né, com homeopatia, mas alguns colegas fisiatras não são do meio da homeopatia ainda, né, da medicina integrativa, mas eles vão chegar lá. Mas essa parte de prescrição de medicamento, né? Então, essa também é uma grande diferença. O fisioterapeuta, mesmo humano, ele não pode prescrever, né? Ele não trabalha ali com essa área de prescrição. E a gente já está ali no meio.
Isso é uma coisa que eu também sinto bastante nos atendimentos, não sei vocês, mas algumas pessoas têm dúvida se vocês são tão médicas veterinárias quanto o médico veterinário a quem nos encaminhou. Então, às vezes, a gente fica ali, eles falam, não, mas é que a físio falou, mas eu vou conversar com o médico veterinário, como se nós não fôssemos médicas veterinárias, né? Né? Então, na verdade, nós somos, e somos médicas veterinárias de primeira formação, que são, gente, 5 anos, e depois ainda especializadas em outras áreas, no caso delas, a fisiatria. E aí tem uma outra questão que eu coloquei aqui que eu não quero esquecer de jeito nenhum, que são os exercícios. Porque sempre que a gente fala de fisioterapia, as pessoas imaginam colocar o bicho para andar, para fazer um exercício, para, enfim, para movimentar. Então, a quantidade de pessoas que a gente tem que não quer, desmarcam, né? Marcam, aí depois eles desmarcam e falam assim, ah, mas é que o meu animal tá com dor, aí eu achei melhor não fazer. Ou, não, é que o meu bichinho não tá querendo se movimentar assim. E aí começa toda a nossa explicação. A gente tem até um postzinho que, se você imagina a fisioterapia assim, que é o animalzinho lá se movimentando, isso não é só a fisioterapia, né? E aí dá para todo mundo falar, né? Porque essa resposta é super longa. Então, muita gente tem esse mito, né, de que fisioterapia é só exercício. Que vai chegar lá e vai colocar o animal acima da bola, vai colocar o animal numa esteira, vai colocar para fazer obstáculo, um monte de exercício. E não, né, a gente tem outras técnicas além dos exercícios. A gente tem aparelhos com ação analgésica, anti-inflamatória, a gente trabalha bastante massagem, alongamento. Então, a gente, antes de colocar o animal para fazer exercício, a gente tira a dor desse animal. Mas assim, Ká, o que eu quero entender de todas vocês, assim, na rotina de vocês. Chegou na minha casa, por exemplo. Bom, para quem não sabe, eu tenho estopa, tenho 11 anos, um já iniciozinho aí da terceira idade, né? Início nada, que a partir dos 7 anos ele já é um idoso. Então, ele já é um idosinho. Se ele tá com dor, qual que é o procedimento? Se as meninas quiserem responder, eu posso. Ju, assim, meu protocolo é sempre, se ele tá com muita dor, é sempre analgesia, laser, o TENS, que é a eletroterapia, né, o TENS é uma onda analgésica, né, e o magneto, que eu sou extremamente apaixonada, que é, sim, eu sou louca por magneto, então sempre que o animal tá assim, muita crise de dor, muita dor, travado, eu sempre penso em analgesia. Aí quando ele ficar melhorzinho, tá com menos sensibilidade, eu introduzo para cinésia, que são os exercícios, mas aquele exercício assim, bem facinho, bem tranquilo, para não forçar a barra também, né? E na mesma sessão, pode falar, Beca, desculpa, te cortei. Na verdade, assim, né? Quando a gente chega para fazer ali a fisioterapia, principalmente na avaliação, eu diria que, olha, os 20 minutos finais são de fisioterapia, sejam eles de aparelho ou sejam eles de exercício, o que for. Porque antes da gente fazer isso, você pode falar que seu cachorrinho está com dor. Mas antes a gente faz toda uma avaliação ali em cima da situação clínica mesmo do animal, né? Então a gente trabalha muito com parceria de ortopedistas, neurologistas e clínicos, até acupunturistas mesmo, né? Então a gente procura entender primeiro ali qual que é a situação geral do animal. Então é um atendimento totalmente personalizado para que a gente possa introduzir algum aparelho ou algum exercício. Né? Então, eu diria que na avaliação mesmo, pelo menos pela minha conduta, eu apresento os aparelhos, apresento pelo menos um aparelho para analgesia, mas depois que eu tiver estudado o caso do seu cachorro, entender como está a situação dele, eu monto um protocolo de fisioterapia. Tá. E qual que é a principal diferença para a escolha desses aparelhos? Assim, vocês falaram de TENS, de FEIS. Uma coisa que a gente fala aqui, gente, é que a gente fala veterinês. Que quando a gente vê, a gente está falando nos nossos termos técnicos, ninguém está entendendo nada. O nosso público aqui é muito de colegas de veterinário, né? Mas a gente tem tutores aqui também, e colegas nossos e simpatizantes da área da integrativa. E aí, como que usa? O que é o TENS e o... Vamos começar do começo, né? O que é o TENS e o FES? Então, o TENS e o FES são correntes elétricas, né? Elas estão dentro da eletroterapia, e o FES é para fortalecimento muscular.
E o TENS, ele é uma corrente transcutânea para analgesia, para tirar o animal, igual a Ju falou, né, que tá com dor. Fazer o TENS para animal que tem dor de coluna, dor em membro. E o FES a gente faz mais para fortalecimento. Então, quando o animal já tá sem dor e vai fazer os exercícios, a gente faz um FES para fortalecer a musculatura, recrutar as fibras musculares, e como se fosse um aquecimento. E aí, então, a gente faz os exercícios. Eu E costumo fazer calma, sempre. pergunta. Diga. Deixa eu só não perder a pergunta que eu tô na cabeça. Se, por exemplo, o fez, você não vai usar naquele dia, o seu fez queimou, tá? O seu aparelhinho lá do eletro. Você tem outras formas também de fazer esse aquecimento, de fazer essa tonificação? Ou sempre tem que ser aquela receitinha de bolo? Você vai tonificar, você vai fazer tal coisa, você vai fazer exercício e vai embora. Ah, então, o fez eu costumo usar assim, para animal que tá no início do tratamento, que às vezes não tá apoiando a pata no chão, que às vezes está com bastante perda de massa muscular, eu faço o fez. Mas, por exemplo, o aparelho queimou, não tá ligando, quebrou o cabo. Aí a gente consegue fazer outros exercícios. A gente consegue fazer primeiro uma mobilização passiva, então pegar a articulação e ir mobilizando, né? Articulação por articulação, da forma correta. E a gente consegue trabalhar com algumas faixas elásticas. A Ju sabe bastante também trabalhar com kinese, que faz bandagens elásticas. Então a gente tem outras técnicas também para ajudar nesse exercício do animal. Legal. A Rebeca queria complementar, pode falar, Beca. Não, eu queria fazer um comentário que eu sempre faço uma analogia, né? Porque a maioria das pessoas, a maioria assim que eu conheço, gente, eu não sei se é porque eu tenho muito problema articular, mas eu conheço muita pessoa que fez fisioterapia humana. Então, normalmente, os tutores também são mais, né, de idade. Eu já pergunto, né? Se ela já fez fisioterapia, já chegou a fazer alguma sessão? E aí a pessoa fala, já, falei, então, TENS, para quem não sabe, eles são muito curiosos para saber o que o cachorro sente, né? Se o cachorro está sentindo dor, o que o cachorro está sentindo. Então, eu sempre falo que ali o TENS, a sensação é de choquinho mesmo. Quem já fez fisioterapia sabe, quem não sabe, normalmente até coloca um pouquinho em alguma parte, né, da pele do doutor para ele sentir e ficar mais confortável ali com a situação. Então, Fica mais vocês terem tranquilo. E uma pergunta que me faziam, eu não sou físio, tá, gente? Eu sou acupunturista raiz. Mas uma pergunta que me fazem com eletro, acupunturista usa eletro também mas e aí, você não vai machucar meu cachorro? Como que você sabe? Ele não fala? Até que ponto que você vai desse choquinho? Isso. Então, normal. Então, você vai vendo, né, a intensidade. Igual, por exemplo, o fez, você vê, você sente, né, a musculatura Você contraindo. E o TENS você vai vendo, e aí você não vai ligar de uma vez, não. Você vai aos você sempre pouquinhos, o tem animal que vai. sentir. O animal vai deixando, ele vai ficando melhor. Eu tenho o costume de pôr a mão junto, assim, pra poder ir sentindo junto com ele. E uma coisa que eu falo para os tutores, eu falo, mas quem falou que eles não falam? Porque assim, eles têm expressão, né? Então, assim, eles vão te olhando, vai mudando a carinha, você sabe se está relaxado, se está tenso. Então, a gente tem esse bom senso e ter esse feeling também com o paciente, né? Mas aí, voltando, a gente falou de face, falou de TENS, e aí tem o laser. Quem me conta do laser? Então, quer falar, Ju? Cortei, eu acho. Então, assim, vamos lá. Laser é um tratamento, também existe na fisioterapia humana, a gente está acostumado a ver nos tratamentos, então, para a gente fazer uma analogia. E aí a gente trabalha com dois tipos de laser, né? Que a gente chama de laser vermelho e infravermelho. Dentro dessas duas categorias, vamos dar uma resumidinha aqui para todo mundo poder entender, mas a gente usa o laser vermelho mais para afecções superficiais, eu diria. E o infravermelho, ele consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, ele chega a partir da cicatrização óssea, né, de tecido nervoso, o infravermelho consegue ser mais pontual. Qual é a função? Ele consegue, então, proporcionar para a gente analgesia, efeito anti-inflamatório, de proliferação celular. Então, quando a gente fala de proliferação celular, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então, por exemplo, é uma dúvida que muita gente tem, né? Se a gente usa laser em casos de cães com neoplasia, né? Era isso da proliferação celular. Então, isso tudo é muito analisado, depende muito de cada caso, de cada local de onde está aquela formação, aquela neoplasia. Então, pelo menos aqui, né, que eu tenho conversado com as meninas, eu acredito que a Ju faça da mesma forma,
A gente costuma fazer em regiões distais. O que são regiões distais? Regiões mais longe ali Da lesão. daquele tumor, daquela lesão, Uhum. para que não haja realmente nenhuma interação com a formação, tá? Outro coisa bem bacana do laser é o estímulo nervoso. Então, ele consegue fazer toda essa estimulação nervosa. Vamos falar de um cachorro que tem, de repente, sofreu um acidente, né? E a gente, vamos falar bem basicamente que ele arrancou os nervos e tudo que liga aqui a patinha dele, que a gente chama de avulsão de plexo, né? E esse cãozinho, ele não tem mais sensibilidade aqui na ponta da patinha mesmo, né? Então, a gente vai fazendo laser ali em todo o ramo daquele trajeto daquele nervo, para a gente tentar estimular para que aquele cãozinho seja uma regeneração do nervo mesmo. Então, o laser é uma coisa muito, muito legal. Muito legal a explicação. E o magneto, que é o queridinho da Júlia. Acabou. Deixa. Acabou, voltou. Voltei. Então, Ju, você. o magneto, é assim, é uma técnica, assim, maravilhosa que muita gente tem meio que preconceito ainda. Eu vejo, principalmente, né? E, assim, ele forma campos magnéticos, né? Então, ele tem uns ímãs dentro das bobinas, ou sempre pareço com um túnel, né? Do magneto, né? Então, dentro desse túnel, dentro dessas bobinas, tem ímãs, né? De cobre, essas coisas. Que quando a gente liga o aparelho, ele forma um campo magnético, né? Então, esse campo magnético que vai fazer todo aquele efeito analgésico, o efeito tirar a dor do animal, de diminuir edema, ajuda também a consolidação óssea também, né? Que é cicatrizar o osso, ajuda muito em cicatrização neurológica também, né? Dos nervos do animal, eu uso bastante. Somente em frequências mais baixas, né? Então, depende, você faz um joguinho, você escolhe a frequência. Então, tem várias frequências, aquela frequência que é super analgésica, aquela frequência que é super tirar o inchaço da pata do animal. Então, sim, é maravilhoso. Você faz sempre um joguinho, você vê como o animal tá no dia, então a gente vai lá e faz esse joguinho. Ô, Ju, você falou que ainda tem... Desculpa, Beca, mas a Ju falou que tem preconceito do magneto. Eu queria perguntar o porquê. Não, assim, é mais colegas meus, assim, que eles têm preconceito por conta da neoplasia, né? Colegas Eles veterinários. Às sim, vezes não tem informação e tem medo da gente eles usar. acham que pode proliferar mais a neoplasia em si, né? Então, tem gente que tem medo de usar e tem gente que usa. Eu tinha medo de usar. Mas agora estudando, vendo que realmente dá pra usar, assim, em alguns casos de neoplasia, assim, dá pra usar. Então, eu uso. E nunca deu errado, assim, nunca deu nenhum problema. Tem diversos Mas eu vi estudos. muita gente. Mas eu já vi muita gente falando, não usa de jeito algum laser Ju, e magneto. Cortou a última frase, Ju, que você Cortou. falou. Não, que tem muita gente, principalmente na minha formação, né, que falava de jeito algum use laser e magneto no animal com neoplasia, com câncer, né? Então, eu já ficava bem assim, mas você estudando, você se atualizando, você vê que dá pra usar. Tranquilo. Ó, a Nathalie tá... Eu não sei se é Nathalie ou Nathalie, mas ela tá falando que a faculdade realmente ensinou ela a não usar. Então, é um aprendizado aí. O que a gente vê, gente, né, nada a ver com fisioterapia, mas já fazendo um desabafo aqui, porque quando a gente sai da universidade, se abre um outro mundo também, né? Um outro mundo aí de possibilidades, de estudos, de tentativas. E aí, assim, de nós aqui, a Cá é mais voltada pro ramo da pesquisa, vamos dizer assim. Mas, assim, essa área acadêmica, depois que a gente sai, porque você tá lá, né, na faculdade. Por exemplo, eu aprendi sempre a dar ração. Se não fosse ração, não prestava. Me formei. Eu não tinha ideia do que era alimentação natural há quase 20 anos atrás. Ninguém falava disso na faculdade. Não tinha. Tanto é que o meu animal tem 11 anos e quando ele chegou, começava a se falar disso e não tinha onde procurar. Eu fui cozinhar naquela receita mais ou menos da Silvia, né? Do cachorro verde. Fui fazendo mais ou menos aquilo, mas não tinha. A Silvia era uma das pioneiras ali, né? Depois veio o pessoal referência e hoje a gente bate o pé falando, não, alimentação natural, se você pode, escolha isso. Mas quantas coisas não mudam também depois que a gente sai da faculdade, né? Tem isso também, a gente tem que sair. Mas ainda tá. 2016, 2017 também, eu aprendi exatamente isso, que
o laser ele não era mesmo indicado e a gente não podia fazer magneto, sabe, em nenhuma ocasião, em nenhum Uhum. caso. E a gente vai conversando com os colegas, vai se atualizando um pouquinho mais e ver que as coisas mudam, que se atualizam mesmo. Uhum. Mas essa questão do magneto que a Ju falou em pacientes com câncer, quando eu comecei na físio, a estudar a físio mesmo, assim, acompanhar os casos e tudo mais, era falado que não podia. Uhum. Quando eu fui fazer um curso mais específico, realmente, para aprender sobre físio, aí foi falado que se a gente fizer em frequência baixa, faz no protocolo certinho, não tem problema nenhum. E realmente, né, se você parar para estudar toda a parte de como funciona, realmente, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. São outras coisas que sempre tem, a gente sempre tem que dar uma olhadinha mesmo. Mas outra coisa que eu queria falar com vocês, eu não quero pular outras duas técnicas que vocês fazem, que é a kinésio e o Taraband, né? Eu não quero deixar elas de lado. E aí vou deixar a kinésio para Ju, porque, gente, foi a Ju que ensinou a gente aqui, todo mundo da equipe, a usar a kinésio, e ela que tem como queridinha a kinésio. Eu queria que você dissesse do que se trata aquele monte de fita colorida nos bichos. Então, Ju, a kinese é uma fita, né? Uma bandagem elástica, então é um elásticozinho, né? Com uma cola, que não tem medicamento nenhum. Tem muita gente que pergunta pra mim, somente tutores de equinos, é que eu também mexo com cavalos, né? Se tem salompas, se tem remédio, porque o efeito que dá, assim, eles acham que tem alguma coisa. Mas é uma fita que não tem nada. Ela é uma fita e dependendo da tensão, dependendo do corte que você colocar na musculatura do animal, no membro do animal, ela vai dar um efeito, né? Então a gente Mas, Ju, você pode. cola aquilo aonde? Então eu pego uma fita adesiva, enrolo o cachorro, ele vai ficar bom, é isso? Não, a gente corta a fita, né? Sempre medir também o tamanho do animal. Você nunca vai colocar uma fita gigantesca para um pincher de 1 quilo, né? Então não dá. Então você sempre mede a área que você vai colocar no animal, você mede, corta lá, tem uns quadradinhos, tá? Você mede com os quadradinhos, corta, redonda as pontinhas, que é muito importante para o animal não conseguir tirar depois, né? E dependendo da atenção que a gente vai colocar, ele dá esse efeito terapêutico. Então, por exemplo, a gente colocar uma atenção aí de 15% é um relaxamento muscular, né? Aí um de 20 a gente pode colocar para estimular essa musculatura. E tem um esquema da inserção à origem na musculatura também, que tem esse para poder estimular a musculatura ou relaxar essa musculatura. E também tem outras técnicas que ajudam como posso dizer? A corrigir, né, as articulações, corrigir a percepção também, uma coisa que eu estou estudando ultimamente, que é para ajudar nosso pacientezinho, né? Então, assim, a kinese é um complemento maravilhoso para quem trabalha na área de fisiatria. E eu não tô vendo muitas pessoas fazendo em pequenos, fazem muito mais em grandes animais, né? Em equinos, principalmente. Veio com os equinos, né? Mas dá tranquilamente pra gente fazer nos pequenos, né? Então, Ô, se Ju, mas precisa pensar. ter pelo curto, senão vai descolar? Então, no máximo, assim, um pelo médio. Um pelo médio rola, assim, de colar. Mas um animal com pelo muito comprido não dá, porque não faz o efeito. A cola precisa puxar o pelo do animal. A gente faz tipo uma pila ereção, né? Ele puxa o pelinho do animal. Esse puxar que faz o efeito terapêutico da fita, Mas dói, né? machuca, Não, incomoda. não incomoda. É só se você colocar errado. Se você colocar errado, com muita atenção, ou colocar num local que incomode o animal, ele não vai gostar. Somente os cães, eles são mais sensíveis que os cavalos, por exemplo, né? O cavalo não tá nem aí. Você coloca lá, eles já É estão tudo mastigando tranquilo. que tá relaxando. Para quem nunca viu também, é outra analogia, né? Que a gente vê muito em Olimpíadas, em atletas humanos, né? Aquelas fitas coloridas mesmo, né? Em ombro, para estabilização. Então, só para a gente ter uma ideia do que é, né? Que é muito difícil a gente ver na rua alguém com um cachorro com uma kinese. Mas para a gente ter uma ideia do que é muito usado em atletas isso. Sim. Praticamente equinos são atletas. Ninguém faz um tratamento, uma fisioterapia preventiva em um equino que não é atleta, né? Então, Sim. e isso é uma diferença também da nossa fisiatria. A gente reabilita, né? E no pessoal da fisio dos equinos, eles previnem as lesões neles, né? E o que Mas você acha também tem. melhor, Ju? Qual que é o cenário aí que você gostaria?
Queria que fosse igual assim pros dois, sabe? Tanto os pequenos prevenir também. Eu acho que muitas lesões nos pequenos podia ser prevenido, né? Então, seria um bom senso desde o começo, desde filhote, o médico veterinário que for dar a vacina, falar, olha, então, o seu cachorrinho, ele pode ter propensão a ter uma displasia, por exemplo. Uma displasia código-femoral, ter uma hérnia de disco, entendeu? Então, seria legal essa orientação também, né? Desde da hora da vacina, né? Na hora da primeira consulta. Porque a gente muito mais trata do que previne, né? Sim. Felizmente. A Ju Mazzoli fez um comentário aqui, que é a nossa outra físio, que eu falei para vocês que ela trabalha mais com a acupuntura na equipe, falando que realmente não fazem, falando da kinésio, né? Que os colegas dela da pós, a maioria não fazem, mas na verdade é porque não foi aprofundado esse assunto na pós, mas que ela acha sensacional. Então, eu não lembro, acho que foi a Nathalie que falou que na faculdade acabaram dizendo que não, né? Que não era para usar. E aí a reflexão que a gente traz, né? De, olha, vai atrás de informação, porque com certeza tem muito estudo rolando aí por trás também da Sim. informação básica que a gente recebe nas graduações, né? Uhum. E aí eu quero falar de duas coisas. A Ju falou de propriocepção, e aí, o que é propriocepção, né? Que a gente fala. E o Teraband, pra gente não deixar ele de lado. Ó, quer falar do Tera, Caio? Eu vou falar da propriocepção. Vou jogar o Tera pra você, rainha do Tera. Rainha do Tera. Rainha do Tera. Ó, gente, na verdade, quando a gente fala de propriocepção, a gente está falando de um teste que a gente faz, um exame neurológico ali, né? Então, como que consiste isso? A gente pega o membro do animal, a parte distal da patinha, né, que a gente fala, e com esse animal em estação, a gente dobra, fazendo com que ele meio que se apoie mesmo, assim, o corpo, o peso sobre a patinha, né? Fazendo um pouquinho de sustentação e soltando devagarinho. Quando a gente solta aí esse animal, o que a gente espera, na verdade? Que esse animal reposicione essa patinha o mais rápido possível ali. Não quer dizer o quê? Que ele tem uma noção espacial em relação ao membro dele. Então, é isso que é a propriocepção, na verdade. É a noção espacial que o cachorro tem ali do membro em relação ao exterior, de onde ele está. Então, quando ele reposiciona aquilo de uma forma, num tempo esperado, né, assim, num tempo normal, ok. Isso indica, então, que ele não está apresentando uma lesão ali onde a gente espera, no caso, uma lesão de coluna, né? Mas quando esse cachorro ele demora para reposicionar esse membro, isso indica, então, que algo de errado algo de errado não está acontecendo, não. Algo de errado Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Aqui com a parte da coluna que é responsável pelo movimento daquele animalzinho. Aí, caso quiser complementar, fala do Tera aí. Não, a propriocepção é isso mesmo, né? A percepção que o animal tem do corpo dele no ambiente. Então, ele percebe que a patinha está virada e ele reposiciona. Se ele não reposicionar, tem uma alteração neurológica. E aí, tem que investigar qual que é essa alteração neurológica, qual que é essa doença, o que está acontecendo nesse animal. E, gente, sempre tem avaliação da parte neurológica, proprioceptiva dentro das sessões? Sempre, sempre. Eu tenho que olhar para isso. Porque vamos As minhas têm. E a galera que está aqui não vive só de Qualivetes, né, gente? A gente não acha que o mundo gira ao nosso redor. Mas, assim, o que vocês diriam? O que a pessoa tem que olhar para uma equipe de físio? Eu já tenho uma físio, eu gosto da equipe, mas eu queria saber se tá tudo bem, se eu posso confiar. O que vocês diriam, assim, 3 coisas cada uma de olha e fique esperto. Muito bem. Então, primeiro essa parte, né, da avaliação, né, ser feita toda essa parte de avaliação de reflexos, de nervos cranianos, né, não só ali pontual, o meu cachorro tá mancando, tá bom, né, e a fisiatra ou o fisiatra vai lá e dobra a patinha do seu cachorro e fala, legal, então, tá crepitando e é isso. Então, sempre avaliar o animal como um todo. E o importante é avaliar, não só porque a gente é fisiatra, que a gente avalia só a mobilidade e a parte neurológica. Nós também estamos preocupados na integração com o clínico. Então, ele tem que estar integrado, seja com o clínico, de preferência com todos, se o cachorro tiver. Neurologista, ortopedista, clínico, neuro ali, para fazer um levantamento, porque ele não vai fazer o trabalho dele sozinho. Isso é bem legal. Alguém mais? Diga, Ju. Ai, Ju, que eu pensei para ter cuidado realmente a pessoa
olhar o animal como um todo, né? Não só olhar naquilo que o doutor tá falando, ele tá com dor na patinha. Você tem que avaliar ele um todo, porque às vezes aquela dor na patinha é por conta de, sei lá, de outra coisa em outro lugar que tá causando aquela dor no animalzinho. Então, acho que é uma coisa que quando o tutor perceber isso, eu fugir. Porque a pessoa já tá querendo passar pano ali, o Corre. animal não vai ficar bom, né? E vai dar problema depois. Aí depois a bucha, né? A bucha tá correndo aí. Então, acho que é uma coisa que tem que ter cuidado. A gente sempre tem. Mas acho que isso não só na pediatria, eu acho que na medicina veterinária em si. Cada um tem que revirar o bicho. Não tem como você só tratar uma coisa só porque o doutor tá falando aquilo. Você tem que olhar tudo. Porque às vezes é uma coisa que não tá visível, não é nada. Tipo, então você tem que virar do avesso. Então eu sempre faço isso. É nossa parceira aqui, veterinária comportamentalista, ela veio dar uma live, vai vir fazer outras. E aí ela falou que tá amando a live, que é super importante o que vocês estão falando sobre a consulta e orientação desde filhote a partir da vacina. É bem legal, eu quero fazer uma brincadeira com elas daqui a pouco para ajudar todo mundo. É ótimo quando não é combinado, que eu vou tendo muitas ideias. Agora. Mas fala, Cá, quando que corre? Quando que corre que algo de errado não está certo? Então, acho que toda avaliação, né? É o que as meninas falaram. Fazer avaliação ortopédica, então avaliar todas as articulações, avaliar se tem alguma articulação que está instável, que está saindo do lugar, que está com dor, está crepitando. Fazer a avaliação neurológica, igual a Beca falou, né? Os nervos cranianos, reflexos, é muito importante. Porque se o animal tem por exemplo, tem um problema na propriocepção, o animal não está percebendo como que está o corpo dele no ambiente, a gente tem que saber onde que está essa lesão. Não adianta falar, é uma lesão neurológica. Uma lesão neurológica onde, né? E o que a Ju falou, avaliar o animal como um todo. Então, acho que o exame físico, assim, clínico, geral do animal é importante. Às vezes o animal vem e fala assim, ele tá mancando da pata esquerda traseira. Aí quando você vai ver, o cachorro tá com um problema endócrino descompensado, o cachorro tem problema no coração e a pessoa acha que o problema é só a patinha que tá mancando. E tem outros problemas mais sérios aí a serem tratados. E ainda falando de método, meninas, a gente tem a possibilidade da hidroesteira, né? E qual é a hora de colocar o animal na água e o que limita a colocar? Eu sou apaixonada pela hidroesteira. Eu tenho uma apaixonite. Por mim, eu colocaria tudo. Eu também. Mas e aí, tem fungo na pele, pode? Não, calma, então. Cães incontinentes a gente põe até, desde que a gente tem um esquema, né, de prestar atenção. Não, tem tudo ali, a gente cuida ali para não, por causa das surpresas, né, da sessão. Mas a hidroesteira, ela é muito interessante, porque, vou fazer outra analogia, gente. Vocês já fizeram hidroginástica? Vocês já pensaram assim, o quanto que cansa levantar a perninha na água? Gente, aquilo cansa horror. É quase a mesma sensação que o cachorro tem, um pouquinho pior, eu diria, em relação à resistência, né, de exercício, mas porque ali é uma esteira, na verdade, né, que fica imersa num tanque, e ela cria uma barreira através da água. Então, isso faz com que o cachorro tenha uma resistência em relação à água. Então, quando ele anda ali na esteira, ele está andando, fazendo uma caminhada na água. Né? E isso, ao mesmo tempo, reduz o peso corporal ali do animal. Então, animais que têm problemas articulares, né, ali, joelho, coluna, todos esses tipos de ortopedias, acaba ajudando porque retira todo o impacto que o animal pode ter, de repente, se ele fizer um exercício na rua, numa esteira seca. Então, a gente presta bastante atenção nisso. Bastante indicado para obesidade, principalmente. Gatos fazem de esteira, eles assim, gente, eles fazem... Eles fazem tranquilo. Fazem lindos. Por dentro, acho que eles querem matar a gente, mas eles são lindos. Fazem isso que vocês falaram é bem legal, das limitações. O que limitaria, por exemplo, para vocês dizerem, esse animal não dá para fazer nenhum tipo de físio? Eu acho que é um animal com cardiopatia, com problema no coração, que está descompensado e mesmo com medicação o animal passa mal. Esse eu acho que não. Tem que ter cuidado. Ou usaria só os métodos de analgesia, ou nem isso? Não, aí sim, aí faria
aparelho, alongamento, massagem, a gente faria outras técnicas, mas para hidro, não colocaria na água. Tá, para hidro Mas, não, mas para físio sim. Aí faria outras técnicas. Água não. sim. Beleza. Eu também tenho um cuidado, Ju, com os braquicefálicos também na hidro. O que é Com temperatura. braquiocefálico, Júlia? Os que não tem focinho, bulldog, pug, shih tzu, né? Gente, não tem focinho, é muito forte. Muito forte não ter focinho. Ele tem, coitado. Ah, tem Não parece. uma coisa ali, São os né? achatados, né? Os São achatados. achatadinhos. Não, que eu sempre tinha cuidado com, principalmente bulldogzinhos, né? Que a temperatura da água tem que deixar a água um pouquinho assim mais geladinha, né? Porque eles são mais agitados, bulldog eles são, né, muito agitados. E cuidar com essa respiração também, não forçar demais, porque às vezes é um braquicefálico já mais idosinho, que já tem uma cardiopatia, então aí junta tudo, então tem que ter cuidado. Mas uma coisa que eu aprendi é da temperatura da água. Com os pugs, né, Isso e é com os bem bulldogs, legal. então cuidado. Porque eles aquecem muito rápido Achatadas, também. né? Eles tendem a hipertermia. E aí pode explicar o que é Sim. hipertermia, que eles não fazem muito bem a troca. Eles não conseguem trocar o calor direito por conta de não ter nem a fuça, né? Então, eles não conseguem trocar. Faz uma falta. E aí eu quero falar de uma outra coisa, porque assim, vocês vão lá, a pessoa chama vocês, custa caro, né? Caro é o que a gente paga e não vê resultado. Vamos dizer que tem um valor alto. Porque a realidade do brasileiro tá difícil, e aí ele paga lá um valor X e vocês vão na casa deles. E aí vocês colocam o bicho para pular o obstáculo, para fazer 8. Eu não consigo fazer isso sozinha, porque me parece fácil. E aí eu acho que eu posso colocar umas coisas no meio da sala, eu mesma faço, e aí eu não vou ter o mesmo resultado do que chamar vocês. Quem quer se defender? Ninguém quer se defender. Então. A gente faz os exercícios, né? Parece super bobo, de passar obstáculo, de ficar em cima de um disco, em cima de uma tábua, em cima de uma bola. Mas a gente faz prestando totalmente atenção no movimento que o animal está fazendo. A amplitude que o animal está mexendo a articulação, está movendo a articulação, se ele está apoiando e descarregando peso naquela pata, se tem uma pata que ele sobrecarrega mais que a outra. Então não é só pôr o animal para fazer um exercício, tem toda a avaliação. A gente fica sempre acompanhando e olhando como que eles estão em cada sessão. Às vezes tem uma musculatura que está encurtada, está dolorida, e o animal fica com a pata um pouquinho mais curta. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar essa musculatura, tem que alongar, tem que relaxar. Então tem todo tem toda uma parte técnica atrás. Tem muita coisa por trás, né? Pessoa que não é orientada e vai inventar de fazer, deixa lá o cachorro, gente, 30 minutos lá pulando os cones, coitado, né? Então, tem toda essa base que a Ká falou de conhecimento em relação a isso, né? A afecção que ele está apresentando, a como que eu vou fazer, quantas vezes, qual que é a frequência, né? Ali no número, né, de repetições. Então, tudo isso tem que ser observado e orientado. E é uma a menos coisa... que o paciente oriente. Pode falar, Beca. Até a gente vem conversando muito sobre isso, né, nas reuniões, sobre a gente fazer dicas, né, dar dicas para os tutores, e poderiam fazer? Poderiam, desde que vocês sejam orientados pelo fisiatra do seu animal, porque ele entende o que você consegue fazer, o que seria legal e o que daria para complementar o tratamento. Não vamos largar o cachorro, não vamos largar o tratamento, não. Né? Mas, por exemplo, seria uma ideia, né, o cachorro faz fisio na quinta, então na terça que a gente não vai, né, o seu Carlos pode fazer isso nessa frequência, nesse tanto. Então, são atendimentos personalizados, individualizados. Uma coisa que eu quero falar, que elas trazem em quase todas as reuniões, é alguns comentários em relação a tutores que inventam movimentos a serem feitos com o bicho, seja cão, seja gato. E aí elas falam, olha, eu vi que tal tutor está fazendo um movimento a mais do que poderia, ou está fazendo tal movimento que não deveria para aquele caso. E eu queria que vocês dissessem os principais erros que vocês veem, que as pessoas fazem e super acham que estão ajudando. Acho que todo mundo tem história boa aí de erro, né? Eu tenho o inverso, na verdade, que é o nosso grande problema. Meninas, gravem, perguntando ajuda, tem a ver, mas gravem. É a questão do que eles não fazem, na verdade.
que é muito prejudicial e isso prejudica, acho que mais da metade do nosso tratamento. E aí, no final, fica aquela coisa, ai, meu Deus, a físio não deu certo. Quando o tutor ajuda, quando a gente orienta, gente, isso é muito importante, é primordial para o tratamento. Então, quando a gente fala de orientações, a gente fala de, olha, seu Carlos, coloca uma passadeira, Beca né, pegou o para seu tocar. Carlos para Cristo. Eu acho que a gente não está vendendo nenhum seu Carlos, Não viu? Queria conheço o deixar seu aqui Carlos claro, nem nada Totó, fiquem contra seu tranquilos. Carlos, tá? Não conheço o seu Carlos nem Totó. Não, não. Então, quando a gente faz esse tipo de orientação, né, a gente usa muito essas orientações. É colocar a passadeira no chão para que o cachorro não escorregue, não suba no sofá, porque pode lesionar mais aquela flexão de coluna ou de joelho, seja do que for, né? Levar os potinhos, colocar a botinha, e daqui 2 semanas seu Carlos não fez nada disso. Né? Então, o grande problema que a gente tem é o que eles não fazem, aí o cachorro acaba tendo uma piora e fica muito difícil, né? Mas, meninas, falem o que eles fazem, que tá tudo certo. Ai, Beca, comigo é isso também, que eles não fazem. Isso aí voltar toda a sessão lá e falar, cadê a passadeira? Cadê a botinha? Cadê a rampinha? Aí fala, então, eu vou ver. Aí nunca vê. Aí fica nessa sempre, sendo a chata. Mal entrou na casa da pessoa e já falou, cadê a rampinha? Não é Mas eles chata, mas não. importante É, tipo, eles acham a gente chata, mas a gente quer o fazer um melhor sucesso pro do bichinho, né? tratamento. Pro E às vezes sucesso eles do não tratamento. entendem. Aliás, gente, vou pegar o gancho de vocês, vou fazer um merchan do Pet Consciente, do porquê existe o Pet Consciente, para que foi criado. Então, a gente criou uma marca justamente porque na época que eu era sozinha, eu já entrava na casa das pessoas e falava muito de coloca isso, compra aquilo. E justamente pela rotina, a corrida das pessoas, é o que a Júlia falou, as pessoas falam, depois eu vejo. Quando der, quando minha filha, quando meu marido, é sempre culpa de alguém. E aí acaba não tomando aquelas providências e a gente vê que o tratamento não toma o rumo desejado, né? E aí, claro, a gente espera, e eu vou conversar sobre isso com elas, né? A gente espera aí um tanto de sessões para que tenha algum efeito positivo, mas é uma via de mão dupla, né? Então, se o tutor não faz a parte dele, é difícil que a gente consiga fazer a nossa como desejado. Então, o Pet Consciente é uma marca que é nossa também, que a gente filtra tudo que existe no mundo pet, e aí tudo que as meninas mandam de mensagem, olha, tal pessoa precisa de uma rampinha na casa dela, a gente busca essa rampinha e manda para eles quanto custa, e se a pessoa falar, manda entregar, na segunda-feira chega na casa da pessoa. Então, assim, passadeira, EVA, enfim, mas vocês não têm para vender. Tá bom, a gente vai atrás. Qual é o nosso intuito com isso? Para quem não sabe, gente, vender produto é uma desgraça, né? Acho que tem comerciantes aí na live. Isso não dá dinheiro para ninguém. Mas qual que é a importância disso? A importância é a gente melhorar a nossa resposta. Então, se a gente otimiza, se a gente tem um suplemento bem na mão já para vender para aquele tutor, se a gente tem a botinha, se a gente tem a passadeira, se a gente tem o comedouro alto, a gente otimiza o tempo de tratamento também. Então é para isso que o Pet Consciente existe. Mas aí eu queria continuar aí no que vocês veem que vocês não acham legal ou no que eles não fazem, que pode ser diferente. O que eu não acho legal, que muita gente faz, é falar assim, geralmente animal que tá sem andar, ou que tem dificuldade, a pessoa fala, eu fico empurrando e puxando a patinha. Como se empurrar e puxar a patinha, formando uma alavanca, mexendo todas as articulações de forma errada, sem realmente ver se aquela articulação não tá dolorida, se ela não tá fora do lugar, se ela não tem uma degeneração. E fica empurrando e puxando a patinha como se fosse ajudar. Aí isso eu vejo como um dos exercícios que muita gente faz e que acaba fazendo errado. Porque viu na internet ou porque o vizinho falou e aí faz de forma errada e pode machucar. Ou a história, né, de que viu para um e aí acha que para um serve para o outro e aí imita o que o outro aprendeu, sei lá onde, ou aprendeu no YouTube, ou Google e teve um atendimento de físio. Sabe o que eu sinto muito? Que eu acho que a maioria dos clínicos, inclusive, né? Eu acredito que todo veterinário acontece tal do quando aconteceu, aconteceu ontem, né? Ou então o cenário que a gente tem, gente, pelo menos na Falha, a gente trabalha com bastante cãezinhos idosos, né? Então são os velhinhos, né, de
que a gente ama aí do coração. Mas é um grande problema do veterinário em geral, que as pessoas têm trazido os pacientes para a gente, infelizmente, quando é muito tarde, né? Então, o animal já apresentava sinais desde muito cedo, né? E quando ele chega para a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então, é Podia ter importante prevenido, né? isso de da gente ver sinais e não levar só quando já está tarde demais, né? Realmente da física preventiva. Muito Então, importante. falando dessa questão da fisiopreventiva, a Fê falou aqui da questão do piso liso, né? Que esses pisos que a gente tem hoje em dia, eles não são feitos para cachorros, né? A gente tem muito cachorro aí que escorrega, aí a Fê colocou aqui, ó, preparar a casa para É que receber eu tô lá esses em cima seres tão da Bia, eu especiais. tô lá em cima da Bia, é que eu não respondi a pergunta dela. Cadê a Bia? Ah, dos epilépticos? A Bia Epiléticos? perguntou se os animais Bia. epiléticos podem realizar A Bia. físio. Bia companheira também, né, Bia? Bia é. E aí, menina? Eu não Ah, vejo, assim, então. problema nenhum. Se ele tá, assim, com as crises controladas, tá, assim, tudo bem. Problema nenhum. O problema é ele tá um animal tendo muita crise. Aí acho que teria que passar com o neuro, com o clínico, né? Aí acho que no caso de sequelas também, né? A gente consegue Sim. A amenizar. gente Então, ajuda se for bastante. sequelas de epilepsia, sequelas neurológicas, né? A gente consegue trabalhar essa questão de noção espacial, noção de equilíbrio, né? E a gente tem também bastante produto no mercado que ajuda, né? Ali que o próprio Pet Consciente também vende e acaba fazendo parceria para ajudar ali com a física. E sempre tem o que Então, que fazer, né, gente? Essa que é a vantagem da integrativa, assim. Não tem um caso que a gente diga, né? Não tem o que fazer. Não tem, né? Não. E aí, puxando o gancho que a Beca falou, né, que a gente atende muito paciente idoso, vem bastante animal, né, que tem crises convulsivas. Hoje a gente tem o Farofa, a Melzinha, que eles têm algumas crises de convulsão, mas eles fazem a fisio, eles fazem o tratamento de reabilitação, Normal, né? exatamente para isso, né, exatamente para a gente tratar essas crises, para dar qualidade de vida, para controlar as outras alterações que eles têm também, e fazendo com que essa velhice dele seja Mais feliz, mais leve, mais É isso leve. aí, isso, gente. Muitos casos a Gente, gente a não tá gente se ali para caminha para o cura. final, mas eu queria fazer duas rodadas com vocês, Meu assim, Deus. que é assim, não, de prevenção, que a gente falou tanto aqui, e depois da parte curativa e paliativa, que eu acho que é legal para todo mundo. Então, assim, vou aqui na minha ordem, né? Mas queria começar aqui com a Beca, falando assim, tá, comprei um Golden, tá, comprei porque eu quero e gosto de ter um Golden, moro num apartamento grande, o piso é liso, então é um piso de porcelanato, mas eu comprei ele tá ótimo, ele não tem nada. Eu comprei de um canil super bom, eu tenho atestado de displasia, eu pesquisei, eu fiz, aconteci tudo certo, eu fiz. E aí, assim, ele é lindo, eu dou petisco, ele é super feliz. E aí eu preciso de vocês para quê, assim? Porque meu cachorro é tão saudável, ele tá tão bem, assim, para que eu vou querer uma físio num bichinho de 3 meses? Tá certo. Talvez nesse momento do seu bichinho de 3 meses, você talvez realmente não vá ser necessário. Mas eu vou puxar mais um gancho da parte das orientações. Primeiro que, né, dona Juliana, o seu Golden bem bonitinho, ele já mora também tem a grande piso é liso, né? Então, assim, agora ele não vai apresentar nada. A gente fala muito da displasia, os pontos mais importantes da displasia não é correlacionado ali exatamente à genética, à predisposição genética. Também outra discussão, assim como o laser em displasia, a displasia nossa, a noite inteira aí dessa discussão se é genético, se não é. Mas o principal que a gente... Vamos falar bem pega, rapidinho o que é displasia, vai. Bem rapidinho. sim, Tá me dando um comichão não contar o que é Nada a displasia, ver. sabe? a displasia, ela consiste assim no mau encaixe ali da cabeça do fêmur no acetábulo. Então, é um mau encaixe ali devido a isso que eu ia chegar, né? Nos fatores externos, na verdade. Então, o cachorrinho ali que está no piso liso, né? Que não segue as orientações. Não só isso, né? Tem escadas, tem diversas coisas. A gente pode pontuar, e se as meninas também quiserem complementar.
isso vai arrasando ali a fossa do acetábulo, vai afinando a cabeça, ali o colo femoral que a gente fala. Então, ela apresenta alterações radiográficas, todas causadas não somente pela tal da predisposição genética, mas principalmente pelos fatores externos, que são a falta de cuidado com o udenzinho no piso. Falta de manejo, certo? E orientações, principalmente, né? Ou seja, né, um animal, o que eu quis trazer com isso, né, gente? Eu tô pensando aqui, assim, o que acontece muito. Mas o que eu quis trazer é que um bicho que é saudável, você teve todo o cuidado, toda a preocupação por buscar um canil legal. Mas, assim, eu até trouxe uma informação que era do petisco. Por quê? Porque esse animal, ele tende a engordar. Ele mora num apartamento já. Qual é a atividade física que ele tá fazendo? Né? Às vezes ele dorme no sofá. E tá no piso liso, ele tá super saudável. Ninguém se aguenta de vontade de jogar uma bolinha. Quando vê, a bolinha já foi, né? A bolinha ataca a gente e a gente joga. Então, eu faço isso com o meu cachorro de 11 anos. E aí eu vi que a Fê, se não me engano, falou aqui pra cima, né? Tem que preparar a sua casa para receber esse ser tão especial. A gente concorda, principalmente quando a gente tá do lado técnico da coisa. Mas e quando a gente é o tutor? E aí a gente tá aqui num apartamento de tantos metros quadrados, e aí você fala, né? As meninas já viram a cara que a minha mãe faz quando fala, tem que pôr passadeira na casa inteira. E aí a cara oi, né? Você tá louca. Então, assim, e aí, como que eu posso adaptar? E hoje a gente tem tantas possibilidades, né? O adesivo, o pet glove, o creme, o negócio que passa no chão. Mas é tudo uma questão de adaptação, né? Então, como que vocês veem isso no caráter preventivo de um bichinho, nesse exemplo aí, de um bicho saudável? Passa a bola. Então, eu acho que, antes de tudo, quando a gente pega um animal assim, de raça, você tem que entender a raça, né? As predisposições da raça. Então, igual o exemplo que você deu, né, Ju? Do Golden com a displasia. É muito comum. É comum ter Golden, ter Labrador com displasia. E aí, tem muitas vezes a gente esquece, mas esses animais, quando eles têm a displasia de quadril, grande parte deles, eles têm também displasia de cotovelo. Então, às vezes no futuro eles começam a mancar da patinha da frente, porque lá atrás ele teve uma displasia que ninguém percebeu, ninguém tratou, e aí quando ele tá mais velho, que já tá uma doença mais tá crônica, tá degenerativa, já da articulação, que começa a ter. Então a gente tem que estudar as predisposições da raça, e uma raça que tá muito agora em alta, além do Shih Tzu, Lhasa, é Bulldog francês. Bulldog francês, olha, eles Rafa, têm você muita. nem sabe, mas o Rafa, que é um amigo nosso, que tá comentando, essa live é muito boa pra mim, fico maluco com eles correndo no piso liso, ele é meu vizinho aqui de rua, e o Rafa tem 3 Bulldogs. E o apartamento dele deve ser assim, né? De porcelanato também, porque é o jeito que são os nossos apartamentos daqui. E as nossas sacadas são grandes até, então assim, vai, né? O bicho vai. Eu não sei a idade das crianças, Rafa, eu não lembro. Coloca aí pra gente palpitar, que eu trago aqui para as físios já palpitarem na vida deles. Adesivo, spray, a gente tem tudo. Não tem desculpa, Rafa. Então, mas a gente fica pensando muito também no piso, mas a gente esquece da escada, que o animal sobe, do sofá, que ele pula de vez em quando. Na E o Bulldog, ele tem muita alteração de coluna, né? Bulldog, pensa no salsichinha no dash pulando da cama, gente. Me dói até meu lombar. Só de ver. Nossa. O Rafa tá falando, ó, o Lud tem 7, a Maju tem 6 e a Madá tem 5. E olha que eu vou trazer isso para vocês então. Nesse caso, tá todo mundo bem. O Rafa, gente, é o tutor dos sonhos, tá? Então, assim, tudo ele faz, tudo que pode para esses animaizinhos ele faz. Como que vocês seriam bem-vindas na vida aí do Lud, da Maju e da Madá, para que eles tenham aí uma possibilidade de uma velhice com menos problema na vida do Rafa? O que vocês diriam? 3 Bulldogs. Eu pensaria primeiro na coluna, e em fortalecer essa coluna. Porque Bulldog tem muita má formação, né? Na coluna, má formação de vértebra, e fica uma coluna mais instável. E igual a gente, quando
quando vai fazer academia, quando vai treinar, vai fazer um exercício, vai fazer pilates, a gente fortalece o core abdominal para ajudar a estabilizar a coluna. Nos animais é a mesma coisa. Claro que a gente não vai fazer abdominal neles, igual a gente faz com a gente, mas a gente trabalha bastante core abdominal. Então, com eles eu pensaria principalmente nisso, fortalecer core abdominal. Eu penso a mesma coisa que a Ká. Bulldog, pra mim, é sempre exercícios que realmente fortalecem esse core, esse abdômen, essa coluna desse bulldogzinho. Porque é o cargo-chefe deles é a coluna, né? É tudo, né, gente? É que a live é difícil, mas é pele, é respiratório, né? É digestório. Os digestórios são os bulldoguinhos. Mas então vocês fariam um trabalho de prevenção aí para fortalecimento, para que eles possam envelhecer melhor. Mas e aí, no piso, a Beca já tinha dado uma palpitada. No piso não tem jeito, tem que fazer alguma coisa, é isso? Tem que dar aquela adaptada. Sim. Eu sempre legal, falo, né? às vezes eu falo, a pessoa não quer colocar no piso, então coloca igual a gente tem no Pet Consciente os adesivos, passar aquele spray para deixar a patinha mais antiderrapante. Botinhas também, né? Bexiga também, que é muito barato. Eu queria Então, não deixar escorregar, né? Cuidado com a bexiga só na observação. Também ninguém vai sair comprando bexiga sozinho e colocando na pata. E bexiga é emergência. Emergência. Quando não deu. O comecinho ali da bexiga a gente sabe que é muito mais fina do que a bexiga em si. Então você pode entender a circulação, a gente tem que se orientar. Sim. É legal, uma ideia boa ali, mas sempre orientado. Gente, quem quiser a ideia da bexiga, a gente tem, quanto tem que cortar, como. Manda um WhatsApp, tá? Não precisa pagar, ninguém vai te cobrar, mas manda um WhatsApp antes de sair fazendo besteira com o teu bichinho, tá? E aí, a Ju Mazzoli fez um desabafo aqui, que e os tutores que acham lindos, goldens, labradores que andam rebolando, e aí, o que eles têm que saber por trás de tanto rebolado? Então, tem muito animal que, igual o que a Ju falou, né? Eles rebolam. A pessoa fala, que bonitinho, ele rebola. Mas ele não rebola porque ele tá fazendo um charme, né? Porque ele tem uma alteração no quadril, ele tem uma certa sensibilidade, ele tem um incômodo e tem que investigar. Às vezes tá vindo muito animal agora, né? Novinho, que tem uma alteração. Tem uma alteração bizarra de falsificação moral. Que você faz a imagem, a alteração de imagem dele, você fala, nossa, o cachorro tem 15 anos. Quando você vai ver, não, o cachorro tem 1 ano. Ele tem menos de 1 ano. Isso, Cá, para falar das cirurgias. Porque o pessoal liga pra gente e fala assim, não, é que meu cachorro vai operar, eu tô ligando para saber o preço, mas eu só vou entrar em contato daqui 3 meses. Depois que ele operar, tirar os pontos, e aí? Então, essa questão de esperar a cirurgia. Sempre o ideal, né, é fazer a fisioterapia pré-operatória, faz algumas sessões no pré-operatório, opera e depois a gente volta com a físio no pós-operatório para desinflamar e tudo mais. Porque quando a gente pensa nos animais e pensando assim na questão de displasia, o animal não é só osso, assim como a gente não é só osso. Então, tem lá o quadril, a parte óssea do animal, que está degenerada, que está instável, aquela articulação que não se desenvolveu corretamente. Mas, junto com toda a parte óssea, o animal tem ligamento, o animal tem musculatura. E é isso que a gente vai trabalhar na físio. A parte muscular, a parte de tendão. E na cirurgia, a parte óssea. Então, é um conjunto, um complementa o outro. É um trabalho que tem que andar junto. Ele vem no pós-operatório, ele vem com dor, né? Ele vem com um pouco de compensação, né? Que a gente fala. Então, o andar compensatório, a deambulação compensatória por conta da cirurgia. E quando a gente faz isso preventivamente, é o que a Ká falou. Então, a gente trabalha aqueles grupos musculares para que eles se fortaleçam, porque esse animal vai ficar um tempo com dor. Beca, o que é deambulação? Ele entra mais ele entra preparadinho ali, melhor preparado do que se não tivesse feito nada. E a recuperação no pós também é muito mais eficaz quando faz a fisiopreventiva. Os resultados são melhores, inclusive para os colegas que hesitam em indicar, hoje a gente sabe que os resultados melhora 1000 vezes o paciente. Do pós. Ficou muito melhor. Beca não me respondeu. O que é deambulação para o povo que está vendo? Oi, deambulação. Deambulação. Deambulação nada mais consiste no andar, né? Na forma de andar do animal. É uma forma bonita, gente. Chega a veterinária lá e fala que o animal deambula, ele anda.
Veterinário. Entendeu? Então, Então, quando a gente está ali avaliando a deambulação, a gente está avaliando se esse animal está descarregando o peso de forma correta, se ele está claudicando, enfim, tem diversos fatores que a gente avalia na deambulação. e aí o Rafa falou, excelente, começaremos essa prevenção com os 3. Já vou adaptar o piso amanhã mesmo. Então já podemos te dar dicas, Rafa, a gente te ajuda com isso. E aí eu queria trazer uma outra coisa, gente. Gente, tem muita coisa. Eu sabia que a gente ia passar do tempo, mas eu não posso deixar de aproveitar que a gente se reuniu aqui. Eu queria falar de coleira, porque, comprei um cachorro, peguei um cachorrinho, ou um gato também, os gatos passeiam. E aí, coleira? O que eu posso prevenir com coleira? E se vocês quiserem falar marca, se vocês tiverem a queridinha de vocês, só não falem mal, mas podem falar bem. Não, que na verdade as meninas, se vocês souberem, eu não gosto nem eu, Rebeca, estou dando a minha opinião. Né? Eu não gosto nem da peitoral, assim, depende da situação, na verdade, né? Ali da raça, tem que ver, a gente analisa muito raça também quando a gente fala de coleira, né? Então, a gente não vai pegar uma coleira, por exemplo, de adestramento, que a gente fala, né? Que é aquelas de correntinha, que são os enforcadores de adestramento, e vai colocar no bulldog, porque aquilo ali vai prejudicar muito o cachorro. Tudo. Respira muito mal. A gente não pode colocar numa coleira nunca ali. Mas assim, é uma coleira que eu gosto muito, na verdade, que eu não vou lembrar o nome, esse é o problema. Ela tem um fiozinho aqui, ó, no peitoralzinho na frente. Então, quando o animal... Acho que é distração, não é? Peitoral anti-puxão. Não, mas ela tem um nome lá, não é marca. É anti-puxão? É que eu tô com medo de falar a marca. Não, fala ela pode falar, Beca. K9. Do quê? Já ouviram falar? K9, não? Acho que já, Beca. Ela tem um fivela aqui no peitinho, né? Isso. Então, o animal não chega a puxar. Porque quando ele vai tentar puxar, ele automaticamente vira. Então, ele faz uma pressão negativa, uma coisa assim, né? Então aquilo não cria impacto para cervical do animal, o pescocinho, não cria impacto para o tutor, não cria impacto para a coluna. Eu acho genial. Eu também gosto muito. É que eu não tenho cachorro, gente. Eu sou gateira. Eu tenho gatos. Mas eu sempre recomendo esses peitorais também, porque eu acho que aqueles cães que puxam muito também é uma maravilha pro tutor. Porque eu já vi tutor. Também, né? Então, porque, tipo, não vai fazer mal a ninguém, tipo, os dois vão sair ganhando, né? E também os peitorais são melhores, né? Pra não machucar. É a marca mesmo. Easy Walk também, a Cíntia tá falando. Tem, são Easy Dog, tem e ela também indica no comportamento. Ó, que legal. Né? K9 Easy Walk. Eu vou até anotar aqui, para nós termos, e amanhã a gente passa fotinho para que as pessoas vejam quais são exatamente, tá? Então, para que você da coleira, de guia, quer que exemplifica só a guia de sustentação? Não. Não entendi a pergunta, Beca. Que exemplifique sobre a guia de sustentação, de repente? Sim. Então, a gente trabalha também na fisioterapia, principalmente em cães com afecções de coluna, que perdem ali a sustentação, né, dos membros posteriores, ou que seja, às vezes, dos 4, né, ali ele fica com uma tetraparesia, a gente trabalha com uma guia de sustentação. Essa guia, eu queria ter uma lousa aqui, mas essa guia, ela prende toda a parte ali ventral do animal, do corpinho dele inteiro, e a sustentação dela é feita dorsalmente. Então, ela auxilia para que esses cachorros consigam ter uma qualidade de vida no passeio. Às vezes tem muita gente que tem labrador, que tem medo de levar para passear porque o cachorro cai, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba indicando toalha, né? Põe toalha, mas ele tem problema, ele é renal, ele tem problema de bexiga, aquilo aperta, aquilo incomoda. Então, essas guias são muito bacanas. Tem um nome também, a gente tem um nome aí, Júlio. Antigamente tinha a Levanta-Cão, Suporta-Cão. Eles fecharam e aí a gente acabou encontrando em outra, que é a Mari que faz os nossos pedidos, mas a gente... Ô Mari, se você estiver aí, você lembrar, coloca aí, mas senão amanhã a gente coloca. E aí ele consegue andar e você consegue passear com ele, trabalhando o músculo para que aquilo não perca muita massa e ao mesmo tempo com a segurança de que ele não vai cair na rua. Então é muito legal também auxiliar bastante. Eu queria falar também de doenças que as pessoas não fazem ideia que a físio pode auxiliar e que pode ter a ver com isso. Acho que, bom, vou falar dos gordinhos. Como que vocês ajudam aí os gordinhos? Tá, emagrecer, né, Ju? Como? Não, a gente pode usar a hidro, né?
porque eles vão ficar mais levinhos, então eles vão fazer mais exercício sem sobrecarregar tanto, né, as articulações. Dieta, muita dieta, se tomara que todos topem, né, se for uma dieta natural, principalmente. E dá pra fazer, assim, bastante coisa com eles, quando eles já estão mais, né, condicionados, né. Mas o início, assim, é emagrecer ele e hidro. Eu gosto de fazer bastante isso com eles. E também analgesia, porque a grande maioria tem muita dor em articulação. Por conta desse peso, de excesso de peso deles, né? E aí vou pegar essa parte da Ju falando, porque assim, vocês não levam a hidroesteira até a casa do paciente, então a pessoa tem que tirar. E aí eu tô falando de um casal de idosos, ou de, sei lá, uma pessoa como eu, que estatura baixa e tal, não tem muita força, mas eu inventei de ter um Golden, que tá obeso, um Bernese, e eu não vou levar ele para sua hidroesteira, porque como que eu vou ficar tirando esse animal da minha casa, ele não tá andando direito, você tá causando maior transtorno na minha vida. E aí eu faço o quê? Então não dá para eu fazer nada. O que eu Não vou falar faço? nomes, mas eu tenho um paciente assim. Não vou falar nomes, mas ele é, assim, é um labrador velhinho, tá? Ele tá com dificuldade ali, tá com uma tetraparesia, inclusive. O que é tetraparesia, Beca? Então, ele tem ali uma sustentação, mas ele não consegue se mover dos quatro membros, né? Quando a gente fala uma paresia, a gente tá falando ali de alguns, né? Uma tetraparesia seria um dos quatro membros. Então, ele é filho de um casal de idosos, inclusive. A casa, sabe, com escadas, é aquela coisa, né? A senhorinha faz uma super força para tratar, enfim. Não dá para levar para a hidroesteira. Até pensei, mas eles não conseguem. Então, o que a gente faz? No começo, acho que a Ju falou um pouquinho disso, né? De adaptar. Então, a gente trabalha bastante com a cinésio nele, né? Ali a bola de pilates, para fazer o trabalho da sustentação dele, já que ele tem dificuldade, né? De ficar em estação e de andar. A gente põe ele em cima da bola para fazer um pouco da sustentação. Faz o exercício ali, forçando ele para trás, para fortalecer os membros posteriores, para frente, para anteriores. A gente vai adaptando. Não tem esteira? Não é essencial. Ela é uma ótima aliada, mas não é essencial. Quando é possível fazer, maravilhoso. Quando não é, dá pra gente adaptar tudo. Perfeito, isso é bem legal. E aí, fora os gordinhos, eu queria falar dos velhinhos de disfunção cognitiva. Tá trocando o dia pela noite, late sem ter o porquê, não sabe mais onde tá. Como que o físio pode ajudar nesses casos? Ai, Ju, uma coisa que eu gosto de fazer é com o magneto, né? Colocar bem na parte aqui, na nuquinha deles, né? Uma frequência bem baixinha que tem estudos, né? Que muitas coisas que comprovam que ajuda a dar uma oxigenada, dar uma melhorada na cabecinha deles. Então, desses idosinhos que têm esse problema de cognição, eu tô fazendo bastante isso, eu tô vendo o resultado até. Eles estão ficando bem, o tutor fala depois, dá um feedback que ele tá, assim, tá ficando melhor, tá ficando menos latindo de noite, menos trocando dia, né? E Ju, dividindo um pouco com você, até antes de você entrar na equipe, a gente já tinha alguns casos tratados com magneto. Eu participei de um curso até com a Jennifer, né, do Mundo à Parte. E a Jennifer trouxe muito isso, né? Hoje ela é uma das referências em físio do uso do magneto em disfunção cognitiva. Então, a gente já teve muitos bons resultados do bichinho tá virando mesmo, dia pela noite, trocando, e a gente ter bons resultados colocando magneto. Então, isso é bem legal. E eu queria perguntar para vocês assim, para a gente finalizar, quantas sessões eu preciso para ver resultado? E a partir de quantas eu não vi resultado, eu tenho que desistir e deixar para lá. E aí eu queria que vocês comentassem sobre as ameaças que a gente sofre. Tipo, olha, doutor, eu vou fazer 3 sessões, mas se não der certo, eu vou eutanasiar. Não adianta, ele tem que andar em 3 sessões, porque eu não aguento mais. O que vocês diriam disso, que é a nossa realidade? Começa aí, cara. Então. Voltando lá pegando o gancho da questão de animalzinho com disfunção cognitiva, que a Ju falou que gosta bastante do magneto, eu estava usando bastante também o aparelho de fototerapia, que é um pad de luz LED mesmo, e que essa luz também ajuda, igual a Ju falou, na questão de oxigenação, aumenta a circulação, aí eu achei bem legal também. E, por exemplo,
animal com disfunção cognitiva. Não tem como eu chegar para a pessoa e falar, em uma sessão esse animal vai voltar a ser o jovenzinho que ele era há 15 anos. Então, essa questão de número de sessões, eu sempre falo para a pessoa, olha, depende bastante. Tem animal que responde mais rápido, tem animal que responde um pouquinho mais devagar, mas depende muito da lesão que o animal tem. Então, por exemplo, se é um animal que ele tem uma artrose no quadril, ele tem a displasia, tem uma artrose bem importante, aí eu falo, vamos trabalhar bastante analgesia. Então, geralmente, com umas 4 sessões, o animal já fica melhor. Mas não significa que ele está reabilitado, que ele ainda tem toda a alteração articular, muscular. Agora, um animal que teve uma hérnia de disco e parou de andar. O animal precisa fazer toda a parte de reabilitação neurológica. Então, é um animal que demora mais tempo, demora, sei lá, 8, 12 sessões para Às começar a vezes ter já uma vi um de resposta melhor. 24, Cá. Então, 24 dependendo do sessões. animal, dependendo do grau que é a lesão neurológica, tem animal que são mais de 24 sessões. Eu acho que o mais importante é que não é uma receita de bolo, né? É. Igual no começo, não existe receita de bolo. O que existe não existem milagres. Esse é um grande problema que a gente encontra. Eu vou resumir rapidinho. Na desistência de algumas sessões. A gente conhece um monte de gente que já fez fisioterapia humana e desistiu na metade porque, vou desistir, falou que não está funcionando. É a mesma coisa. Eu costumo explicar para os pacientes que não existe milagre, é um trabalho de formiguinha. Então, a gente vê quando o cachorro ele anda melhor na rua, quando ele senta e levanta melhor, né? A gente vai vendo isso aos poucos, não existe milagre nas sessões, tá? Então, existem metabolismos também, né? Principalmente cachorrinhos idosos, né? A gente sabe que o metabolismo deles é diferente de cães mais jovens, né? Alguns com comorbidades clínicas. Então, tudo depende muito. Assim, então eu posso fazer a fisio e não vou ver melhora nenhuma, de repente? Não. Gente, sempre tem melhora. 100% dos casos eu te garanto que melhora, né? Então, não... Posso puxar um gancho que a Cíntia falou aqui? Da qualidade Que ela de falou, que ela falou aqui, promover qualidade de vida. E aí a gente pega muito animal, né, que tem ou doença degenerativa, e aí seja doença degenerativa tanto neurológica quanto articular. E assim, é uma doença degenerativa. A gente não vai parar essa degeneração. A degeneração vai continuar acontecendo. Então, a gente pega muito animal com artrose. A artrose, ele é um processo degenerativo. Então, eu sempre explico para a pessoa, a gente não vai parar o processo de artrose, a gente não vai parar o processo degenerativo. Mas a gente vai fazer com que ele ocorra mais lentamente. Então, é o que a Cíntia falou, da qualidade de vida. Então, o seu animal não vai voltar a ter 2 anos de idade, mas também ele não vai envelhecer de forma não saudável, com dor, com limitações. E não existe número de sessões, porque é um trabalho de manutenção, né? No momento que você parar, provavelmente esse cachorro ele vai degenerar mais rápido, ele vai piorar muito mais rápido do que fazendo a fisio ali, tratando da questão da analgesia, da prevenção da doença. E aí, uma coisa que a gente passa também com os nossos colegas veterinários, gente, fica a dica, para os veterinários que estão aqui com a gente, ou que conhece. Aí você quer indicar muito um paciente seu para físio. Aí a pessoa é super bem intencionada, mas, por exemplo, eu não sou fisioterapeuta, eu sou acupunturista, mas eu sei o quanto que melhora se a gente complementar um método com o outro e eles andarem juntos. Aí eu vou escrever uma cartinha de encaminhamento super bem intencionada para vocês, escrito assim: doutora Rebeca, doutora Karina, doutora Júlia, favor fazer 10 sessões de laser neste animal por tanto tempo, pegando a parte coxofemoral direita por 30 minutos. Né? E aí, o que vocês diriam para os nossos colegas? Colegas, amados. Colegas, a gente não pode. Aí chega essa cartinha para mim, pessoa que também não é físio. Aí eu penso, mas como que eu vou falar para elas fazerem isso? Porque se nem eu sei, se a gente nem viu o bicho, o que vocês diriam? Então, a Beca tá rindo porque a gente já pegou um paciente assim, Você que tá era rindo bem muito específico.
foi muito específico. Aí, o que a gente fez, né? A Beca foi, conversou com a tutora, Tem nome, explicou. né? É Hã? uma sessão, assim, estava escrita na É, cartinha, né? Uma sessão de Uma sessão. laser-terapia para meu consolidação Deus. óssea, de cachorro já de um mês. E Meu, aí a gente foi, né? Aí até eu conversei com a Beca, que eu falei, Beca, nunca vai dar certo. Uma sessão, eu falei, não vai dar certo. Fazendo um aparelho num animal que sei lá depois do quanto mês, tempo tá assim. depois do mês, né? Não vai Aí a conseguir Beca fazer tudo isso. foi, conversou, né, com a tutora, entendeu o caso. E aí depois a gente foi conversar com a veterinária. Mas eu acho que é muito isso, a gente conversar com quem indica, então conversar com o nosso colega e falar, então, legal fazer essa técnica que você falou, super válido, mas a gente tem outras técnicas melhores, mais efetivas e mais indicadas para esse quadro. Eu acho que é um negócio de subestimar, né? Achar também que o colega tem a obrigação de saber, né? A gente tá dando risada aqui, gente, mas também é falta de orientação. Então, quando eu falei com essa veterinária, com essa colega, eu expliquei, né, que a necessidade era maior, que a gente tinha que fazer outras coisas. Então, de repente não foi, né? A gente tá dando risada, até peço desculpas, porque, né, às vezes indicou na boa vontade sem Não, ter sempre, informação sempre para é, indicar. Beca. Sempre foi É, na boa vontade. então, E Uhum. sempre é sempre a uma coisa que a informação gente completa. vem vendo aí nos últimos anos, e que bom, que é a tentativa da medicina integrativa entrando em todos os tratamentos. Só que assim, eu já recebi aqui, vou falar disso com vocês na live de acupuntura, eu já recebi carta de clínico com os pontos que eu tinha que colocar e quanto tempo eu tinha que deixar. E aí o tutor me esperou com a cartinha, falando, ó, você tem que colocar esse. E aí, né, gente, eu não sou muito provida de paciência, desculpa, não sou. E aí eu fechei a cartinha e falei, desculpa, então você chama ela vem aqui e coloca. Por quê? Porque você subestima o trabalho do colega que se especializou nisso. A gente tem aqui a Cíntia participando aqui da nossa live, né? Mas a semana passada, eu contando aqui um pouco dos bastidores, eu estava numa conversa com a Cíntia, porque eu ia receber a cachorrinha, infelizmente faleceu, enfim. Mas era uma ideia trazer uma segunda cachorrinha para minha casa. E eu estava conversando com a Cíntia, porque assim, eu sou acupunturista, o que eu sei de comportamento? Gente, eu não sei nada, meu cachorro late, eu vou e faço o que ele pede, entendeu? Eu não sou comportamentalista, eu não posso dizer o que eu faço. Eu grito igual uma louca, igual vocês fazem na casa de vocês, entendeu? Então, assim, cada um no seu quadrado é muito importante para essa medicina integrativa. O clínico, ele é soberano. Acho que essa é a frase que a gente vem da faculdade e que a gente não pode esquecer. É soberano, é soberano. É a pessoa que vai te dar o norte para todas as coisas na vida do teu animal. Então, olha, ele tá tomando muita água, ele tá fazendo muito xixi, ele tá com um nódulozinho, a gente vai pesquisar, ele não tá pisando direito, ele tá mancando. Só que quem vai distribuir isso é o clínico. E o que eu bato muito aqui na tecla é assim, se vocês se depararem com coisas um pouco horrendas, assim, né? Tipo, não, o clínico vai fazer a amputação da pata do meu animal e vai aproveitar e vai tirar o olho. Umas coisas que você fala, tem que ter mais profissional aí, entendeu? Então, assim, Trazer ele para o nosso mundo e dar outras isso, alternativas. é isso. E essa falta de informação que a Beca comentou, gente, eu sempre falo isso aqui de uma forma muito aberta. A gente vem de uma faculdade cara, porque eu falo que até quem veio das faculdades públicas, que são baratas, eles só entraram lá porque estudaram em colégios caros, vamos combinar? Né? Um percentual muito pequeno que conseguiu passar na pública se não tiver uma formação legal de médio e fundamental. Aí a gente vem de uma faculdade cara. Na hora que a gente se forma, a gente ganha pouco. Pouco pra caramba. Não vou falar de preços aqui, mas enfim, vocês ficariam passados. Um dia a gente pode fazer uma live disso, de lavação de roupa suja. Aí esse cara, ele não consegue pagar um curso, ele não consegue pagar um curso caro. Então, assim, a gente vê aqui, hoje eu tava vendo que a gente vai fazer um sorteio, as meninas não sabem ainda, mas enfim, a gente faz sorteio do curso aqui, a gente vai fazer um sorteio de um curso de físio, tal, uma extensão para ela. Assim, gente, é caro, entendeu? Olha que legal, contado em live. Mas assim, gente, é caro. Então, assim, não é tão simples o cara que tá lá vivendo na clínica se, né, trazer essa informação sempre. A Cíntia tá falando, muitas vezes falha essa comunicação, principalmente com idosos. Hospitais que tem mais de um veterinário tratando com os idosinhos. A gente pega muito isso, Cíntia.
lugares que em um dia foi o José que atendeu, no outro o Zezinho, no outro o Luizinho, no outro a Silvia, e aí ninguém sabe de nada, aí chega aqui pra gente e Então tem isso também, né? Então, gente, queria que a gente fechasse, que a gente deixasse o povo dormir, deixasse o povo jantar, mas eu queria que vocês dessem a dica de vocês, assim, aquela físio interior, assim, o que diria para as pessoas para Ô, finalizar? Ju, Final. Diga, cara. antes de finalizar, só 2 pontos ficaram faltando. Diga. O Teraband, Oh, meu Deus. Verdade, acabamos não Verdade. falando do Teraband, ó, se não fosse que a Caia tinha batido. Passou batido. A Caia defende o o... Teraband na equipe, ela é a senhora Tera mesmo. porque muita gente, igual você falou, né? O animal às vezes não consegue ir Aí, para clínica, porque às vezes ou não tem transporte, às vezes é difícil de locomover o animal, enfim. E aí eu gosto muito de usar o Teraband, que são faixas elásticas. Então, igual quando a gente faz exercício, que tem ainda mais agora na pandemia, que a gente treina em casa, e tem aquelas faixas elásticas, então o mini band, aquele super band, que são as faixas elásticas mesmo, com várias tensões. Então, a gente faz uma amarração de acordo com o que a gente quer trabalhar no animal, então tem amarrações específicas nos animais, não é só envolver ele naquela faixa. A gente faz uma amarração específica porque faz uma tensão. E com isso a gente faz um trabalho de força, um trabalho de carga com o animal e consegue fortalecer a musculatura. E aí o pontinho que a gente estava falando da hidro também, de quando não colocar, eu nunca coloco. Aí você falou do animal que tem fungo. Se a gente coloca, então não coloca na água. Animais também que tem ferida aberta, então às vezes o animal está se arrastando, está com uma lesão aberta, está com uma ferida. Também não coloco, tem chance de infeccionar, por mais que seja água, né? Às vezes fica meio úmido, infecciona. É animal que também é muito recente pós-operatório, que ainda tem ponto. Tem gente que libera para colocar com ponto. Mas eu tenho um pouquinho de receio, eu nunca coloco, não, eu sempre coloco depois. Eu também tenho receio. Por causa também, se às vezes é um tanque. Quando os animais já passou ali, ó, um fez cocô, outro fez xixi. Aí você vê o último é o que tá com ponto. Aí você põe ele com ponto dentro da água toda zoada já. E não é legal. Eu também prefiro depois de tirar os pontos. Aí começa a fase da hidro. Por mais que a gente limpe, né? Nunca fica 100%. Fica lá Sim. 98%. Fica um cheirinho de gente, é a aquário. história da piscina, né? Quem frequenta piscina de academia. Convenhamos, limpo não tá, né? Banheiro. Limpo não. Ju quer começar a se despedir. Desculpa, Beca, eu te cortei. Vai lá. Te cortei. Vai lá, Fala. Não, imagina, eu ia dar esse start aí, que eu tô vendo o horário. Fala já aí, também. fala você então, Beca. A Beca tem filha, ela é a primeira a se despedir, gente. Isso mesmo, gente. Gente, o principal, eu acho que é essa parte mesmo, pegar essa ideia da fisiopreventiva, tanto tutores quanto os colegas neurologistas e ortopedistas, né? Que a gente sabe que o sucesso no pós-operatório, ou seja, no tratamento conservativo ali, integrado, é muito importante. Então, confie na gente. Confie na gente que somos todos veterinários, não somos só a coleguinha físio, né? Também. Então, temos conhecimentos, temos competência, e essa união faz a força, né? Então, acho que é a parte mais importante. E para os colegas veterinários mesmos, né? Para os clientes que vocês já sabem que vão apresentar alguma coisa, que tem chances de apresentar alguma coisa que a físio pode ajudar, indiquem, porque chega de paciente que é muito tarde, não é brincadeira. Queria deixar só um beijo aqui, aquele beijo rápido, gente. Para Fê, beijo, não sei mais se você está aí, mas aquele beijo, Fê. As meninas da Quali, que estão sempre aí, nossas coleguinhas, prestigiando, fazendo perguntas. Né? Para a Bia também está sempre aí com a gente. E para o doutor José Medeiros também, né? Um beijo. Obrigada, Beca. Obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado, viu? Se você já quiser se despedir, sei que sua hora já tá tarde, tá tudo certo. Muito obrigada por você estar aqui, viu? De verdade. Imagina, obrigada a vocês. É um prazer estar fazendo live em casa, né? Em casa e em casa na Quali. Sim, em casa, dentro de casa. Trazendo tudo aqui para vocês verem. É bem legal isso. Próxima a se despedir, a dar tchau.
Ok, pode ser. Pode ir, Ju. Então, o que eu queria, assim, para finalizar, é a prevenção. Tipo, prevenir desde cedo, desde bebezinho. O tutor saber realmente, né, aquela raça que ele comprou, aquele animalzinho que ele comprou ou adotou. Fazer a prevenção, né? Não deixar ficar sendo uma pipoquinha pulando em todo lugar. Botar a passadeira, né? Apitar a casa pro bichinho. E isso eu acho que não é só para cachorro, para quem tem gatinho, quem tem animal exótico, para quem tem cavalo também. Então, é sempre legal a gente prevenir, né? Prevenir, dar qualidade de vida para eles, né? Então, sempre trabalhar com a prevenção é a melhor coisa que tem. Então, tem aquela frase, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Então, acho que isso eu queria dizer, assim, que é prevenir sempre, desde o início, desde a primeira consulta, né? O que ele veterinário ir falar, ó, então, seu cachorrinho, ele pode ter isso, isso, isso. Vamos já fazer um trabalho de prevenção para evitar um futuro transtorno, evitar essas coisas, né? Evitar ficar chateado, perder o animalzinho, essas coisas, né? Então, prevenir, gente. Diga, Cá. Então, acho que a dica é isso mesmo que as meninas falaram também, é parecido. Então, a dica para os tutores é realmente trabalhar com a prevenção. Então, antes do animal parar de andar, antes dele ficar com crise de dor, não conseguir se mover, a gente trabalhar essa prevenção. Trabalhar também alguns cuidados com o peso, com o piso, com o pratinho de comida no chão, colocar sempre na altura do peito. E com... e uma dica para os veterinários é que a gente não vai, principalmente para os ortopedistas, a gente não vai estragar a cirurgia de ninguém. A gente não vai arrancar uma placa, um parafuso, a gente não vai arrancar o fio que está ali estabilizando aquela articulação. A gente estudou para isso, então a gente não vai estragar o trabalho de ninguém. E que a gente não trata só cão e gato, né? Muita gente pergunta, mas é só cachorro que faz físio? Não, gato eles fazem físio, eles fazem até melhor do que cachorro. E a gente trata também outros animais, então a gente trata coelho, aves. E a gente está aí para ajudar todos os animais, né? Equinos, igual a Ju falou, a Ju gosta bastante de trabalhar com eles. Para quem tiver mais interesse, a gente posta quase toda semana agora, né, Ju? Vídeos informativos da Físio, dos equipamentos, né, da Cinésio. Então, quem tiver mais interesse, é só se ligar ali no Insta da Quali, que sempre Seguir a Quali, gente. Tem muito Seguir material. Muito, muito material. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Acho que a Quali está num momento... vou dizer que é o melhor da nossa vida aí de tantos anos, porque a gente de fato tem conseguido construir uma família. A gente briga, a gente puxa a orelha, mas a gente tá super, super unida em busca do nosso propósito, que é de fato trazer o que é ser referência na reabilitação animal. Então, eu tô vendo a Gabi e a Mari aí, a gente deve muito a elas, né? Sim. Nossas outras duas gerentes, e vão achando, viu, gente, que eu que idealizei, eu que mando, porque não é assim, eu levo vários puxões de orelha. Então, assim, realmente é um trabalho em equipe o dia inteiro, a gente trabalha às vezes mais de 20 horas por dia, eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui, por toda a confiança, por vocês vestirem a camisa. Vou até pedir desculpa que eu não tô de camisetinha Quali, gente, eu tô com frio terrível, eu tô com 39 de febre, dá reação. Oh, meu Deus. Dá reação. Ai, meu Deus, se cuidar. Nem me fale, Ju, eu vou tomar domingo. Pra mim deu, mas pra minha mãe não deu, gente. Teve gente que não deu, teve gente que deu. Se programem, mas tem que vacinar. A gente sabe que é pra gente se libertar de todo esse inferno que a gente tá vivendo. Mas é isso, viu? Eu queria agradecer muito a vocês por essas horinhas aqui. Boa noite. A Cíntia tá falando da reação. Na minha mãe não deu, sim. No meu pai deu e mim deu. Mas se programem, porque se vacinem. Veio uma febrinha gente, boa, vacina, pelo amor de Deus. Se vacinem. Com reação, sem reação, se vacinem. Usem máscara também, pelo amor de Deus. É isso. Beijos a todas. Boa noite. Obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Beijos.